Evangelho de Mateus, capítulo 7. Fazer a leitura dos versículos 24 a 29. A 27. Mateus 7, de 24 a 27. Todos encontraram? Vou fazer essa leitura no livro de Mateus, no capítulo 7, de 24 a 27. Os irmãos vão acompanhar a leitura comigo, tá bom? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio um resultado do mesmo jeito que veio do homem prudente. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos mais uma vez orar e agradecer pela leitura da sua palavra. Meu Deus, dizer que nós somos dependentes de Ti. Precisamos do Senhor para entender essa palavra. O Espírito Santo possa gerar em nosso coração, na nossa mente, entendimento pela santa palavra lida nessa noite. Ó Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Do ano de 2013 até o ano de 2019, foi marcado por muitas tragédias. No ano de 2013, uma grande tragédia aconteceu numa cidade de Santa Maria, eu acho que Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, onde um sinalizador, foi jogado para o teto, pegou fogo naquela boate e morreram 242 pessoas. No ano de 2015, ficou marcado também pela uma grande tragédia na barragem de Mariana, em Minas Gerais, com 19 mortos. No ano de 2016, nós ficamos chocados com um grande desastre aéreo com o avião da Chapecoense, que morreram 71 pessoas. No ano de 2019, também foi marcado. No ano de 2019 foi marcado também, com um incêndio no CT do Flamengo, onde morreram ali 10 vítimas. Eu trouxe essa introdução do que eu vou falar nesta noite, porque todas essas tragédias que aconteceram, tudo por causa de falha humana, de irresponsabilidade principalmente. No caso da Chapecoense, daquele avião, foi a pane seca, faltou combustível. Claro que é uma irresponsabilidade. No caso da barragem de Mariana, já diz os especialistas que era uma tragédia anunciada, porque a lama começava a tomar conta de toda a barragem e não se fazia nada. E no caso do Flamengo, do centro de treinamento, também era o ambiente que eles estavam, os jogadores que não tinham nenhuma segurança, e um dia um ar-condicionado pegou fogo e matou aqueles 10 jovens. A pergunta é, por que tragédias assim acontecem? A maioria das respostas é que houve negligência ou irresponsabilidade humana. As pessoas querem apelar para a sorte. Se der certo, legal. Se não der,
Mas a vida não funciona desse jeito. Nós temos que cumprir com tudo que é colocado em nós, os deveres que pertencem a nós. Então essas tragédias aconteceram porque eles não valorizaram o risco, o que poderia acontecer. Tudo que fora colocado ali como perigo fora descartado e eles não tiveram nenhuma prudência. Vocês percebem que muitas coisas nós poderíamos ter evitado. Nós cremos na soberania de Deus, nós cremos que Deus ele permite determinadas coisas, mas isso aqui não pode tirar de nós a responsabilidade. Por quê? Eu posso pagar um alto preço por um erro meu. Um dia eu vinha de João Pessoa com os meus 3 filhos pequenos, 2, 3, eu acho que 5 anos. E eu vinha com um cunhado meu que ele gostava muito de correr. E quando nós víamos na pista, naquela época, os filhos pequenininhos, eu com minha esposa, e ele começou a uma velocidade muito grande e me chamando para acompanhar ele. E eu me lembro que eu coloquei 170 quilômetros no meu carro com a minha esposa e com meus filhos pequenos. Na mesma hora, quando eu andei um pouquinho, me bateu um peso na consciência, Flávio, e eu disse, mas olha que besteira eu estou fazendo, um servo de Deus apostando na sorte. E eu fiquei pensando, Gustavo, se tivesse acontecido alguma coisa, e eu tivesse talvez matado um dos meus filhos ou a minha esposa, eu ia passar o resto da minha vida traumatizado. Então, muitas coisas nós podemos preservar, nós podemos cuidar, como esses acidentes aqui, que não foram tratados de maneira séria. O texto que eu li hoje tem tudo a ver com o que eu falei agora. Para os estudiosos, esse texto aqui é uma parábola de Jesus. Os estudiosos têm esse texto como uma parábola de Jesus. A parábola dos 2 construtores. A parábola, ela vai mostrar de 2 homens que construíram, que sonharam, que pensaram no futuro e partiram para construir as suas casas. E o texto diz claramente que os 2 homens, eles estavam construindo enquanto não chovia. E aqui a Bíblia diz que eles sonharam em construir. Eles quiseram, e é muito normal. Nós precisamos entender que nós, como servos de Deus, temos as nossas responsabilidades. Não devemos atropelar nada na vida, os cuidados, os zelos, não é? Por exemplo, na pandemia, temos que fazer a nossa parte. Eu fiz a minha parte, eu me vacinei, muitos não se vacinaram, eu fiz todos os preparativos, os EPIs da vida, mas assim, eu sei que quem guarda é Deus, mas eu preciso dormir muito tranquilo de que eu fiz a minha parte. Então, o que acontece é que nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está mostrando como é possível acontecer uma tragédia por falta de precaução, por falta de planejamento e por irresponsabilidade. Você está me entendendo, Rose? É que as pessoas querem fazer tudo no alavantu, vamos fazer e se der certo, Deus, se não der, fica por isso mesmo. E Jesus começa a dizer assim, com a sua Bíblia aberta. Ele começa falando, todo aquele, pois, que ouve, olhe para aqui, ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Vamos encontrar agora Jesus mostrando a história de dois homens. Um que constrói na areia e outro que constrói sobre a rocha. Mas ele começa a comparar agora a questão de ouvir e praticar. Pastor, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Jesus estava terminando o tão conhecido Sermão da Montanha. Do capítulo 5 até o capítulo 7 é chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. O que aconteceu, Fernando, é que Jesus ensinou aos seus discípulos e aos seus ouvintes como deve ser a vida prática. Como deve ser a vida prática. E quando ele ensina toda aquela lição aos seus discípulos, ele encerra agora no capítulo 7, mostrando a importância de que eles não somente fossem ouvintes da palavra de Deus. Em outras palavras, vocês passaram um tempo todo ouvindo Jesus falar, foram dias, não sei quantos dias foram, mas vocês tiveram essa oportunidade. Agora preste atenção, que vocês têm que praticar tudo aquilo que eu ensinei. É bem provável que aconteça comigo e com você, de ouvir a palavra hoje à noite, talvez na quinta-feira, na sexta-feira, não lembrar mais do que foi pregado. É bem provável. Isso deve ser uma advertência para todos nós, de guardar os ensinamentos de Deus, e não somente ser um ouvinte, mas ser um praticante da palavra do Senhor. Então, o que é que Jesus disse? Duas coisas importantes nesse versículo. É que eles fossem praticantes, que eles ouvissem e praticassem a palavra de Deus. Nós somos apressados em falar, mas a Bíblia diz em Tiago que nós devemos ser apressados em ouvir. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago coloca aqui o remédio na nossa ferida de que nós precisamos ter pressa. A palavra aqui, pronto, ela vem de um texto grego, tax, algo que é muito rápido. Então nós temos que ter uma rapidez para ouvir e não somente para falar. É tanto que nós temos uma língua presa, não é? E os dois ouvidos soltos. Alguém já disse que ouvir é uma arte. Nós precisamos parar para ouvir. Aonde está o erro? É exatamente não ter a disposição de ouvir. Nós não temos paciência para ouvir. Às vezes nós estamos tão apressados, tão angustiados com as coisas da vida, que nós não queremos ouvir ninguém. Ouvir é tão importante, escute isso aqui, ouvir é tão importante, que as pessoas pagam caríssimo para estar de frente de um profissional, sentado no divã, para ouvir ele. Porque alguém precisa desabafar, precisa conversar, e quer alguém que escute. Quantas vezes aconteceu no meu ministério, N vezes, de uma pessoa passar meia hora falando e eu ouvindo. Porque é o meu ministério de ouvir as pessoas. Porque as pessoas querem conversar e quer alguém que escute. Então, o primeiro ponto aqui é que Jesus disse assim, que aquele que ouve essas minhas palavras. Primeiro, nós devemos ter, disposição para ouvir. Sabe o que é que acontece? Nós estamos tão inquietos, nós estamos tão estressados, que não temos paciência para sentar para ouvir. Se um culto desse demorar mais de 2h30, nós ficamos por ali agoniados, se balançando, porque não aguentamos mais. Ele diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras. Tiago nos orienta, quando devemos ser rápidos e devemos ser lentos. A lentidão deve ser do que vai sair da nossa boca.
A rapidez deve ser no que nós precisamos ouvir. E às vezes nós não queremos ouvir. Isso é uma grande realidade. Ouvir é tão importante que Deus fala às 7 igrejas do Apocalipse, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. As igrejas precisavam abrir os seus ouvidos para ouvir Deus. Querido, nós estamos carentes, nós estamos precisando de ouvir a voz de Deus. Isso é tão sério que pessoas procuram meios, talvez, de misticismo ou de outras coisas para ouvir Deus, porque não tem paciência de ouvir através da palavra, não tem paciência de ouvir através de um sermão, não tem paciência de estudar na escola bíblica, e às vezes as pessoas querem ouvir através de uma profecia, de um profeta, de uma mensagem na internet. Para um pouquinho e pensa comigo, se nós não temos essa necessidade de parar e ouvir o que Deus tem para nós. O segundo ponto é que ele disse que ouvir é importante, mas praticar ainda é melhor. Porque ser um bom ouvinte, isso é muito bom. Mas se eu escuto o que Deus está falando nesta noite e eu não coloco em prática, evidentemente eu não tenho nenhum crescimento espiritual. Olha que coisa impressionante. Ele diz assim que nós devemos ouvir e ser um praticante da palavra de Deus. Se tivermos que ser seguidores de Jesus, nossas 2 obrigações primeiras são ouvir e fazer. Precisamos entender que Deus quer que aquilo que nós estamos ouvindo se torne em prática diária. Ele diz: seja ouvinte. E ele vai comparar este homem que realmente ele precisava ouvir a palavra de Deus. Perceba que o texto chama de um prudente e de um insensato. Aquele que escutou, aquele que praticou, aquele que escutou Alain e não deu nem ouvido, não está nem aí com as coisas. Perceba que na Bíblia não vamos encontrar uma terceira via. Precisamos sempre entender que Deus vai colocar 2 opções, presbítero Antônio, para mim e para o senhor. Esse ou esse. Não tem uma terceira via. Mateus capítulo 6, versículo 1. 2 tipos de justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. 2 tipos de tesouro. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu. Perceba, Flávio, que não tem a terceira via, é 2. Mateus capítulo 6, versículo 20 e em diante, ainda diz assim: nós temos 2 senhores, ninguém pode servir a 2 senhores, ou você vai odiar um ou amar outro. Temos que tomar uma decisão, não ficar no meio do caminho. Olhos bons e olhos maus, são os teus olhos lâmpada do teu rosto. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Ou o olho é bom ou o olho é ruim, não tem meio termo. As 2 portas, a estreita e a larga, dizendo: olha, larga é a porta que leva para você para a perdição. Estreita é a porta e o caminho que leva você para a vida eterna. Hipocrisia e simplicidade. Porque vês tu o arqueiro do olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próximo? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Percebeu que Deus coloca 2 opções? E por fim ele diz: a árvore boa e a árvore má. Então, toda árvore boa certamente dá bons frutos.
Há 3 lições nesse primeiro construtor que nós vamos meditar. Como esse homem construiu? Primeiro é o modo como ele construiu. Segundo é a prova e terceiro é o resultado da prova. Esse primeiro homem, ele edificou a sua casa sobre a rocha. O primeiro construtor é sábio, ele é previdente. Se é uma das coisas que, desculpa generalizar, que nós não somos previdentes, de prevenção, o brasileiro é zero, ele não se previne, ele não se prepara para o futuro. Principalmente alguns cristãos que dizem assim, nós não sabemos o que vai acontecer, não sei quantos anos vou viver aqui na terra, eu tenho que viver o dia de hoje. Não, nós temos sim que nos preparar para o futuro, mesmo sabendo que alguma coisa pode acontecer, que Deus pode levar a cada um de nós. José do Egito, ele preparou para 5 anos e os seus irmãos foram lá para comer com ele. Então nós precisamos ser pessoas previdentes, cautelosas, preparadas. Ele analisou minuciosamente. Ele foi construir a sua casa, ele pensou no futuro. Há muitos que só pensam no aqui e agora. Há muitos que talvez estejam pensando somente no dia de hoje. Os crentes que são, talvez, não estou aqui julgando, mas como Esaú que não valoriza as coisas espirituais. Esaú que o irmão chega lá e disse, me vende, me dá um pouquinho de comida. Ele disse, não, é uma troca que eu faço, me vende o seu direito de primogenitura. Sabe o que Esaú disse? De que me vale essas coisas? Ele pensou no aqui e agora. Ele disse, estou a ponto de morrer. Como é que ele estava a ponto de morrer? Claro que não, ele poderia muito bem fazer alguma coisa para não morrer de fome. Nós não devemos pensar somente no aqui e agora, temos que ser prudentes no que nós queremos, onde nós queremos chegar. Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura, algo tão precioso que ele recebera de Deus e não valorizou. Sabe por quê? Porque pensou no momento. Não é? Tem aquele momento que precisamos parar um pouquinho e dizer, vamos lá na frente, vamos olhar mais adiante. Esse homem, ele é prudente, esse homem, ele gastou tempo, esse homem, ele gastou esforço, esse homem pensou no que poderia acontecer de errado. Esse homem não foi sentimentalista, como muitos são por aí afora. Sabe o que é sentimentalista? É aquele que diz assim, glória a Deus, vai dar tudo certo. Irmão, vira essa boca para lá, porque vai dar certo, eu estou fazendo. Eu lembro de uma vez que eu ia passando na rua, o irmão disse assim, pastor, ore por mim. Eu preciso fazer um concurso público no próximo domingo, e eu tenho que passar de todo jeito. Só que eu não estudei. Eu digo, meu Deus, só que eu não estudei. Olha que falta de prudência de um cristão dizer que vai fazer um concurso público e não estudar. O construtor, ele é sábio. A Bíblia diz que no livro de Lucas, aqui não diz, mas o texto de Lucas 6,48 diz que ele cavou muito mais profundo do que o outro. Lucas diz assim, é semelhante a um homem que edificou a sua casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Nós temos que ir mais fundo, nós temos que sair da superfície, nós temos que deixar essa vida medíocre, essa vida espiritual do achismo. Nós temos que mergulhar na palavra de Deus, mergulhar na vontade de Deus, buscar a direção de Deus para a nossa vida todos os dias. Esse homem, ele cava profundamente porque ele sabia do perigo eminente, ele sabia que poderia pagar um alto preço com a tragédia que acontecera com a sua casa.
Ele sabia que em breve os céus se escurecerão e as tempestades chegariam. Ele constrói uma casa pensando no futuro, um dia vai chover, um dia vem tempestade, enquanto outro homem constrói sem pensar em nada, achando que o dia de hoje é o dia que determina toda a vida da pessoa. Antes de edificar a casa, ele remove a terra solta, cava até encontrar uma rocha. Sabe o que isso quer dizer, Nova? Que nós temos que ter segurança naquilo que nós estamos fazendo. Não pagar um alto preço por falta de vigilância, por falta de zelo, por falta talvez até de ter escutado a voz de Deus e não ter obedecido a sua voz, a sua palavra. Lucas capítulo 14, versículo de 28 a 33 diz assim: Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que vêm zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Tem muitas obras inacabadas aqui em Campina Grande. Algumas foram embargadas, pela justiça, mas pode ir atrás que tem muitas que foram pessoas que sonharam, que começaram, que não calcularam e não tiveram dinheiro para terminar. Ou qual é o rei que, indo para um combate com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Por que ele fala essa palavra renunciar? Porque nós precisamos renunciar o nosso orgulho, precisamos renunciar os nossos desejos desenfreados, os nossos desejos irresponsáveis. Eu tenho que fazer algo não porque o meu coração pede, mas algo que seja bom para a minha vida, algo que seja bom para a minha família, algo que traga paz para a minha igreja. Eu não posso seguir a vida achando que eu vou determinar, que eu vou construir de uma forma irresponsável. Infelizmente, muitos não se importam com isso, estão construindo para esse mundo como se fosse permanecer aqui para sempre. Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Vamos construir aqui, mas nós vamos desfrutar lá no céu de coisas maiores. A segunda lição fala sobre a prova. Um dia a prova acaba chegando em ambas as casas. Quem construiu certinho e quem não construiu certinho. Isso faz me lembrar da parábola das 10 virgens. 5 nécias e 5 prudentes. Foi dormir. Quando o noivo chega à meia-noite batendo, se levanta, fica meio por ali agoniada e diz: me empreste um pouquinho do teu azeite. Ela disse: não, o azeite é para mim, vai buscar. E elas foram tomadas de repente, e o noivo foi e elas ficaram. Como é que essas lutas chegam em nossas vidas? De várias formas, Gustavo. Nós não sabemos aonde é que vamos receber essas lutas, essas intempéries que vêm sobre nós. Na vida de Abraão, essa tempestade chegou quando Deus chama ele no capítulo 22 de Gênesis e diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui, dai-me o teu único filho. Pensa aí como pai, agora como mãe, seu Antônio, que Deus disse: eu quero o teu único filho, rapazinho de 12, 13, 14 anos, agora para ser sacrificado. A prova da fé.
A prova veio na vida de José do Egito, quando ele tinha projetos, tinha sonhos. Os irmãos jogaram na cisterna, os irmãos venderam para o Egito. Ele continuou numa vida de prova durante quase 20 anos, até ser o governador, o primeiro-ministro do Egito. A prova veio na vida de Pedro, quando ele seguia Jesus, quando de repente ele não vigiou o presbítero André, e alguém pergunta, você estava com ele? Você não, eu estou conhecendo. Ele disse, não conheço. A prova veio na vida das irmãs de Lázaro, quando essas se encontraram com o Senhor e disseram, Senhor, Lázaro morreu. Mateus diz assim, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. E ele vai dizer que sopraram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa. Essa tempestade assola a vida de todos nós. Um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, ele diz assim, o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. O mal da humanidade é querer plantar uma semente e colher um fruto que não foi plantado por ele. O mal de muitos é querer chegar lá na frente e ter êxito, ter sucesso de uma vida que não planejou, que não fez nada. Sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E aquele homem, ele estava preparado para aquela tempestade. Ele pensou no futuro. Porque nós também aqui passamos por lutas e aflições, a tempestade bate na nossa casa, a enfermidade, Deus leva um da família, perde o emprego, outro sofre alguma coisa, isso tudo acontece e nós não temos como evitar, somente estarmos preparados, firmes no Senhor, para suportar essas angústias da vida. Isso é tão claro que Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas é bom a gente pensar nesse texto, dizer, Deus, como eu estou construindo a minha vida, como eu estou construindo o meu relacionamento, como eu estou construindo o meu casamento, a minha vida com os meus filhos. Como eu estou investindo no meu lar, como eu estou investindo na minha igreja, como eu estou investindo no meu ministério. Sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa. Provérbios capítulo 10, versículo 25 diz assim, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Eu preguei aqui sobre a carta de Pedro, e uma das coisas que Pedro deixou bem claro para aquela igreja, não estranheis o fogo ardente que vem sobre vocês, para provar. Não pense que é uma coisa estranha, é algo muito natural que acontece na vida de qualquer cristão, provação. A terceira lição aqui desse texto é que ele fala sobre o resultado da prova. Veio a tempestade, agora a casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Praticar a palavra de Deus é se abster conscientemente de pecados que ele proíbe em sua palavra. Quando a tempestade bate, aquele homem ele não é atingido, a casa não cai. Assim também é a nossa vida espiritual, quando nós estamos, talvez, não é melhor do que os outros, nós estamos preparados, nós estamos vivendo a palavra, nós estamos em uma vida de oração, nós estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus. A tempestade vem, mas nós estamos mais tranquilos, nós estamos mais confiando em Deus.
Mas sabe o que é que acontece muitas vezes? É que uma simples prova que nós passamos, nós começamos agora a dizer, meu Deus, que vida é essa? Meu Deus, por que estou vivendo isso? Meu Deus, que situação? Meu Deus, até quando o Senhor vai permitir essas coisas? E olha lá que não é essas lutas tão grandes que outros passaram. Praticar a palavra de Deus. Isso é que ele quer dizer. Ele vai dizer agora, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Esse homem constrói uma casa, Magdala, achando que nunca iria chover. Esse homem constrói a sua casa, olhando talvez somente para a beleza da sua casa, desfrutando das coisas mais belas da natureza, da vida, daquilo que ele realmente queria desfrutar. Esse homem constrói a sua casa e não quer ouvir ninguém, ele quer apenas construir da sua maneira, do seu modo. Deus não vai autorizar construções irresponsáveis dos seus filhos aqui na terra. Não tem o aval de Deus que você vai fazer e vai dar certo. Agora, Deus é tão bom, tão misericordioso, que dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Lembra do livro de Jonas? Jonas compra a passagem, Deus disse, vá para Nínive, Jonas vai para Tarsis. Compra a passagem, o bilhete, vai lá na bilheteria, compra o bilhete, caladinho, coloca o bilhete no bolso, pega a sua bagagem, sobe no navio e vai embora para a sua viagem. Achando que estava fazendo tudo certinho e achando que os seus planos iriam dar certo. Sabe o que aconteceu, Rogério? É que lá no meio do mar, a tempestade se levantou. Aonde Jonas estava dormindo lá no porão. Sabe por quê? Porque ele tinha culpa no cartório. Ele era o homem que poderia se levantar para acalmar os marinheiros ímpios, e o contrário aconteceu, aonde os homens foram, homem, se acorda porque tu estás aí. Jonas talvez pensasse que pudesse seguir a sua vida do seu jeito, da sua maneira. A gente não tem aquele momento de assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero e não dou satisfação a ninguém. Já ouviu isso ou não? Já ouviu? Pois é. A vida é minha, você não tem nada a ver. É muito bom se a vida fosse sua somente. Sabe por quê? Porque a vida é sua, mas as consequências do seu erro não vai só para você, vai para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para toda a sua família. Jonas foge. Quem paga o preço? Quem não tinha nada a ver, que estava lá dentro de um barco, jogando as malas na água, os marinheiros, tudo correndo para lá, tudo louco, por causa da desobediência de um homem. Não se deve achar que os projetos humanos, eles são realmente aquilo que Deus tem planejado. Precisamos parar um pouquinho, meu irmão Roberto, e dizer, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sabe por que nós não perguntamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, Madalena? Porque, às vezes, ela vem confrontar o nosso coração. Às vezes, a vontade de Deus, ela vem agora confrontar com o nosso ego, com o nosso orgulho, que vai dizer assim, não é desse jeito, e você vai dizer, eu quero desse jeito. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado a este homem que edificou a sua casa sobre a areia.
Ele olha para a obra da sua vida, lembrando tudo que nela gastou, sonhou e vê uma grande destruição. Não há coisa mais dolorosa, escute isso aqui, para a gente pensar um pouquinho. Não há coisa mais dolorosa de ver aquilo que nós construímos indo embora. Água abaixo, levando todos os nossos sonhos, tudo aquilo que nós construímos com tanto prazer. A vida é assim. Diga-se de passagem, às vezes, não estamos nem em desobediência, Orlando. Nem em desobediência nós estamos, mas a água leva, a tempestade leva. Hoje no Rio de Janeiro, vocês viram aí, a água está acabando lá. Muitas chuvas. Na Bahia, essa semana, uma tragédia de chuva lá. Quantos inocentes que não tiveram, eu digo, culpa, não é? E estão sendo agora, a sua casa está sendo levada. E uma reportagem que eu vi de alguém que não conseguiu tirar nada de dentro de casa. Ele diz: todo aquele que ouve as palavras e não pratica, será comparado a um homem sensato. Eu falei para vocês e vou repetir que ele estava encerrando o Sermão da Montanha e ele precisava deixar bem claro: vocês ouviram até agora. Agora pratiquem. Vocês praticam o que eu estou falando. Porque será comparado a um homem sensato que edifica a sua casa sobre a areia. O resultado vem e vem de uma forma muito desastrosa. Quando ele diz, versículo 27, para a gente encerrar: caiu a chuva, transbordaram. A mesma coisa que aconteceu lá com o homem prudente. A mesma coisa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É antes da tempestade que temos que decidir como construir as nossas vidas. O texto fala de construção, mas isso traz uma aplicação muito forte para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de família, para a nossa vida ministerial. Em tudo deve ser aplicado esse texto aqui de Jesus Cristo. Temos que nos preparar para o dilúvio antes que chegue a chuva, ou então nós vamos arcar em mar com as consequências dos nossos erros. Quase nem foi preciso muito esforço por parte daquela chuva, porque a casa não tinha muita segurança, apenas foi um empurrãozinho naquilo que já era extremamente vulnerável. E às vezes nós estamos tão vulneráveis, tão volúveis, que qualquer tempestade nos abate, qualquer luta nos deixa no chão. Há pessoas que têm um coração mais volúvel, ele se envolve, ele é fraco e não aguenta muita pancada não. Mas a gente precisa entender que na vida temos que estar prontos para tudo, não é? E dizer para vocês que nem sempre nós estamos preparados para as tempestades da vida, para as intempéries. Porque elas vêm no dia que não esperamos. Precisamos abrir os nossos olhos. Orlando, precisamos dizer: Deus, o que eu tenho que fazer para ser próspero, para ser abençoado? Ganância não leva ninguém ao sucesso. A Bíblia diz que precisamos continuar
humildes. Precisamos ser pessoas que baixe um pouquinho, comece do chão, que você vai chegar lá. Não começa de cima, começa do alicerce, cavando profundamente, e a tua vida será bem sucedida. Amém? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Qual o segredo? Ouvir, irmã Lupinha, e praticar. Ouvir e praticar. Deixar o nosso ego, o nosso eu de lado, mesmo que venha doer, mesmo que venha confrontar o meu ego, eu preciso seguir os ensinamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.